Um paradoxo muito interessante é o paradoxo do navio de Teseu. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é aquela história que diz: se o navio, ele de um ponto a outro da sua trajetória, até chegar lá na trajetória, ele vai trocando, né? Peça ao longo da viagem, ao ponto que quando ele chega no destino, ele trocou todas as peças da viagem, né? Tava quebrando, tava reparando e tal. De repente é um navio com outras peças. Esse navio ainda é o mesmo? Ou não, já que ele não tem as peças iniciais. É um paradoxo interessante, né? Aí eu trago na mesma reflexão que muita gente faz, só que em relação ao Lula, presidente Lula atual, né? O Lula ainda é o mesmo do passado, né? Aquele Lula barbudo lá, metalúrgico, que fazia greve. O pessoal geralmente chama ele de o Lula do Velho Testamento, né? O pessoal geralmente fala que, olha, o Lula não é mais o mesmo, ele mudou. Aí tem aquela galera que diz que o Lula é neoliberal e tal, mas você é o mesmo? Você é a mesma pessoa de que você era há 10 anos, há 20 anos? Às vezes até há uma semana, né? Às vezes as coisas mudam tanto e você também muda, né? Mas veja, você deixa de ser você porque o tempo passou. Você deixa de ser você porque você trocou alguns pensamentos, recalculou algumas rotas. Nesse caso do navio, há várias reflexões que você pode fazer. Ó, talvez seja o mesmo. Ah, ele não é o mesmo. Sim, ele é o mesmo. Já que o navio, ele foi indo. Sei lá, você pode pensar qualquer coisa. Mas no caso do Lula, eu pego o Lula pra falar de política, obviamente, né? Mas você pode pensar sobre você. As pessoas geralmente falam assim, quando o Lula entrou, ele fez concessões, né? Aí o navio do Lula começou a mudar. Sim, ele fez concessões porque ele quis jogar o jogo, né? Tem tanta pessoa aí que tá querendo jogar o jogo e tá rachando partido, tá saindo de partido, não necessariamente rachando, mas tem gente que racha, né? Tem gente que fala, você é neoliberal porque você fez tal coisa e vai lá e faz a mesma coisa. Tem gente que critica os outros e faz parecido ou pior do que o coleguinha ali fez. Mas aí eu quero levar a conversa para além dessas lacradinhas da galera que gosta de dizer é neoliberal porque fez X, né? Fez X. Aí veja, né? Se você quer jogar o jogo, você tem que pegar no controle e decidir. Você quer ser o jogador número 1 ou você quer assistir quem tá jogando? O Lula decidiu que queria jogar, né? Queria ser o player one aí e foi. Uma vez que ele faz isso, o navio vai rumando pro destino que ele quer seguir e algumas peças vão ter que ser trocadas. Você não consegue fazer tudo o que você quer dentro da política, certo? Você não consegue nem fazer na sua vida. Geralmente as pessoas que criticam dessa forma o Lula ou qualquer político, né, nunca chegou 1 centímetro perto do poder para ver algo de perto de como funciona essas coisas por dentro, né? Na verdade, veja bem, você nem precisa estar lá dentro para saber que a política é feita de concessões. Eu falei de gente que racha, né? Aí a galera fica chateada quando se fala de determinadas coisas, mas o pessoal critica, 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 mas quando quer jogar o jogo tem que fazer o L, né? Porque se você vai entrar pela via da esquerda, você tem que entrar dentro do jogo dominante dentro da esquerda. Quem é o jogo dominante dentro da esquerda? É o jogo do PT. É o jogo do Lula, é o jogo do petismo, do lulismo, seja lá como você quiser. Então as pessoas começam a entrar em contradição com aquilo que diziam, né? Então se a pessoa entrou em contradição e ela firma um acordo, olha, eu vou entrar no partido e vou apoiar Lula no primeiro turno e no segundo. Essa pessoa é a mesma pessoa de antes? Ela trocou algumas peças no meio do caminho, né? Essa pessoa que vivia atacando o Lula, xingando o Lula de tudo que é coisa, de que tinha que superar o Lula e de repente ela vai fazer o L no primeiro turno e no segundo. É a pessoa que cria partido e racha partido, acaba com o partido que criou. Essa pessoa é a mesma pessoa? Eu falo isso uma reflexão aqui porque se a gente for levar a ferro e fogo, ninguém é mais o mesmo, né? Ninguém é mais o mesmo. O Lula quando entra, eu gosto do que tem um livro que se chama Os Sentidos do Lulismo, né? Que é um livro interessante para você refletir certas coisas e o cara fala assim mais ou menos, tá? Que o Lula é uma pessoa que meio que ele não fala literalmente assim, mas meio que a contradição encarnada, né? Assim, o cara entra com uma proposta, ele persegue essa proposta, só que para conseguir essa proposta ele começa a fazer coisas que antigamente ele julgaria erradas, né? Como você fazer certas concessões. Por exemplo, quando ele entra, o Lula ele não acaba com o tripé macroeconômico. O tripé tá aí até hoje. E a gente sabe que
nós temos inúmeros problemas por causa do tripé macroeconômico. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre quais são esses problemas, explicando o tripé, você fala aí que eu faço, tá? E aí o Lula não acabou com o tripé. Por quê? Porque assim que ele entra, né? Aí ele tem lá aquela questão da Carta ao Povo Brasileiro, se comprometendo de que ia manter a estabilidade, fazer uma transição suave aí do Fernando Henrique para frente, para o seu governo. E assim ele fez, e fez melhor do que o Fernando Henrique, obviamente, né? Tirou o Brasil da extrema pobreza, da extrema pobreza, e o Brasil seguiu, né? Tivemos vários avanços, mas para isso acontecer, ele precisou tirar algumas peças do caminho e colocar outras. E isso eu falo peças, eu não tô dizendo pessoas, eu tô dizendo peças na metáfora do navio, né? Peças dele mesmo. Se antes ele dizia que não tem que fazer tal coisa, ele vai lá e faz. Se uma hora ele diz, isso aqui é inadmissível, de repente quando ele entra para jogar, passa a ser tolerável para se conseguir algo melhor mais na frente. Quando você pensa o Lula, quando você pensa a política, e você é de esquerda e você é contra essas movimentações, acha que tudo se resolve na base da gritaria, tem que fazer uma revolução, então você não quer ser o jogador número 1, né? Você não quer ser o player one, né? Você não quer pegar o controle para jogar. Você quer assistir os outros jogarem. Então, veja, eu nem tô falando no sentido de você entrar pra política, mas eu tô falando no sentido de você olhar pra política de forma crítica e entender que certas movimentações fazem parte de uma jogada maior. E aí são discussíveis, passíveis de discussão, de dizer, olha, isso aqui não passou dos limites? Isso aqui precisava? Quais são as implicações disso, né? Então, nesse livro que eu comentei, ele fala, é um governo de contradições, lá na época, né? O governo Lula 1 e 2. É um governo que muitas vezes ele avança, muitas vezes ele recua para continuar avançando. Um livro interessante também, só que aí fala mais da Dilma, né? Que é A Valsa Brasileira, que foi da Laura Carvalho, onde ela fala, por que valsa, né? São 2 passos para frente, 1 passo para trás, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Porque você é uma metáfora interessante, né? Que é uma valsa. Isso mais no sentido de falar da esquerda, né? Porque a esquerda, estando no poder, ela tem que fazer muitas concessões, mas muitas concessões mesmo. E aí a gente tem que estar preparado, tem que ter maturidade política, intelectual. Eu sei que quase todo mundo aí que me assiste, ou que vai me assistir com o tempo, não tá dentro da política. Eu não tô dentro da política. Então, quando eu falo maturidade política, é você pensar politicamente, né? Tem que ter maturidade para saber que nem tudo é possível, que peças têm que ser trocadas e que o navio vai chegar. E se o navio é o mesmo ou não, aí você que vai dizer nos comentários, tá? Mas eu quis fazer essa reflexão aí. Curtam aí, comentem o que vocês acharam. E aí, o Lula, quando ele chega no destino, né, que vira presidente, o navio é o mesmo do Lula? Ou mudou? Ou o Lula não é mais o mesmo? Comentem aí, falem o que vocês acham. E vamos amadurecer aí, né? Vamos amadurecer essa mente aí, porque senão a gente vai sempre ficar sendo um espectador da política e não um agente ativo. Comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. A hype aí que é muito importante pra mim. Então, seja membro também, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.